Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos novamente. Agora com a nossa segunda aula do tópico 7, onde a gente trabalhou com o estudo dos gases na nossa aula anterior e agora a gente vai fazer alguma resolução de exercício, né? A gente vai resolver alguns probleminhas envolvendo essa temática. Lembrando que aqui embaixo você tem na descrição do vídeo o cronograma nosso anual. Nós temos também aqui na descrição essa lista de exercícios que eu estou colocando aqui para vocês, com ela resolvida, e também uma lista de exercício extra para vocês, certo? Então sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, beleza? Vamos lá então, pessoal. Começando com a nossa questão número 1, serão 5 questões. Ele fala assim: o balonismo é um esporte aeronáutico com adeptos no mundo e dará lá, deixa quieto esse texto. Vamos lá para a nossa questão. Ele diz assim: um balão tem um volume de 1,6 vezes 10 na 3 metros cúbicos de ar quente em seu interior, que está numa temperatura de 400 Kelvin, certo? Com uma pressão atmosférica de 1 atm, que é equivalente a 1 vezes 10 na quinta Pascal. E sabendo que ele se comporta como um gás ideal, aqui a gente já sabe que dá para aplicar um PV igual a NRT nele, então e a constante universal dos gases é 8 aproximadamente, é 8,3 na real. Quantos mols haverá nesse cara? Então, ó, a ideia é a seguinte: você quer saber o número de mols. Então você vai direto, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Sem nenhum segredo. Todos os dados fornecidos estão de acordo com o sistema internacional, salvo essa pressão aqui que está em atm, mas ele passou já para você a conversão para Pascal, beleza? Então, vamos lá. O volume desse cara é, começando com a pressão, né? 1 vezes 10 elevado na quinta. O volume agora, 1,6 vezes 10 elevado na terceira. N é o número de mols. R é 8 de forma aproximada, vezes T, que é quanto? T 400. Beleza, fechou aqui. Só desenvolver a nossa conta e a questão está resolvida. Então, esse número de mols será de quanto? 1 vezes 10 elevado na quinta, vezes... Ó, aqui eu vou fazer uma continha que é a seguinte, ó. Esse 1,6 vezes 10 na terceira, eu vou escrever como 1.600. 1.600. Mas por que razão, professor? Porque, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 800 vezes 4 e vou jogar aqui dividindo. 8 vezes 400, perdão. E aqui a minha conta vai ficar barbada, ó. 2 zeros, certo? Quando eu pego 16 e eu divido por 8, ele dá 2. Ou quando eu pego 16 e eu divido por 4, ele dá 4. Então, vamos lá. 16 por 4 vai fechar 4. E 4 dividido por 8, 0,5. Então, esse cara dá 1 vezes 10 elevado na quinta, multiplicada por 0,5, que é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 elevado na quinta, certo? Vou corrigir uma vírgula, uma casinha para a direita, e esse número de mols vai ser 5 vezes 10 elevado na quarta mols, certo? Veja que o assunto aí, ó, caiu na prova da Unicamp do ano passado. Um PV igual a NRT bem direto, bem objetivo, sem muito segredo. Então a gente já marca 4 vezes 10 na quinta e fechou a nossa questão. Beleza? Vamos dar uma sequência para a nossa próxima questão. A próxima questão aqui, ele fala assim para você: a atmosfera de Marte é composta predominantemente por dióxido de carbono nas suas proximidades da superfície, certo? E ele apresenta uma temperatura de menos 23 graus Celsius. Aqui é a primeira coisinha, primeiro detalhe, ó, você não usa esse cara em graus Celsius, você precisa somar 273 para esse cara virar Kelvin, ou seja, essa temperatura ela é equivalente a 250 Kelvin, certo? Beleza? Aí, ele fala que a pressão nessa região é de 500 Pascal, beleza? Então, nós temos a temperatura, 250. Nós temos a pressão sendo 500 Pascal, certo? E ele falando, considere que o dióxido de carbono seja um gás ideal, ou seja, PV igual a NRT, para ele é válido, NRT, certo? E que a constante dos gases seja aproximadamente, não, seja 8,3, agora sim, ela não com a aproximação da questão anterior, 8,3 Joule por Kelvin vezes mol, ou mol Kelvin, certo? Beleza. Calcule o volume desse cara. V é a sua dúvida, certo? Ocupado por quanto? Ó, ele está falando que é 1 mol, então N igual a 1. Beleza? Então, vamos lá? Meter ficha no PV igual a NRT. Pressão desse cara, 500
Volume é o que nós queremos saber. N é 1 mol, R 8,3 e T 250. 250. A minha resposta aqui vai dar quanto? Ó, este volume será, pego o 500, jogo dividindo, vai dar 1 vezes... Ah, não preciso colocar esse 1, né? Vamos direto. 8,3 vezes 250 dividido por 500. Fechou. 250 dividido por 500 dá 0,5, certo? E quando você multiplica um número por 0,5, você encontra a metade dele. Metade de 8,3 será 4,15 metros cúbicos, tá? Se você pegar essa questão original, ela tinha uma letra A, tinha uma letra B, mas a letra B envolve uma situação que nós não estudamos ainda, por isso eu deixei ela descartada. Para frente a gente até pode resolver, beleza? PV igual a NRT nos dois casos, cuidando a temperatura, não pode usar ela em Celsius, tem que ser em Kelvin, beleza, pessoal? Vamos dar uma sequência e vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão é teórica. Ele fala assim: considere que você tem 2 balões infláveis de propaganda fabricados com um tecido de poliéster que é inextensível, ou seja, um tecido que não consegue se esticar, certo? E ele fala assim: um balão tem uma iluminação interna feita com uma lâmpada incandescente e ele dissipa muita energia por efeito Joule. Então, essa lâmpada, o que que ela vai fazer? Bom, você tem um balão aqui. E esse balão tem uma lâmpada aqui dentro, certo? Tem uma lâmpadazinha aqui dentro. Essa lâmpada, na primeira situação, ela libera muita energia na forma de calor. É uma lâmpada incandescente, certo? E aí ele fala, o outro também tem uma lâmpada. Só que essa lâmpada aqui era incandescente, que libera bastante calor, e essa é uma lâmpada de LED, que ela vai liberar menos calor, certo? Ela libera muito menos calor uma lâmpadazinha de LED. Beleza. E aí, ele fala assim, supondo que após inflados, com uma mesma pressão lá dentro igual, os balões sejam vedados e não tenham vazamentos. É correto afirmar que após ligadas as lâmpadas, os dois balões, aí o que que acontece? Pessoal, olha só. Nós sabemos que PV é igual a N vezes R vezes T, certo? Agora, olha só, na tua análise, ele comenta que esses dois balões, eles não conseguem se esticar. Então, isso quer dizer que este volume aqui, ó, ele não vai mudar no teu problema. Eu vou descartar a análise desse cara, porque eu sei que esse cara não se altera no meu problema, beleza? Não quer dizer que ele não exista, mas quer dizer que ele não se altera. Beleza. Agora, inicialmente, esses dois caras estavam com a mesma pressão, certo? Mas não quer dizer que eles vão manter a mesma pressão. Por quê? Porque este balão que está aqui do lado da esquerda, ele libera muito calor. Então, como ele libera muito calor, a temperatura lá dentro vai tender a aumentar. E, consequentemente, a pressão lá dentro também vai tender a aumentar, certo? Mas a lâmpada de LED também libera calor, só que ela libera muito pouco. Então, aumenta um pouquinho a temperatura. Consequentemente, aumenta só um pouquinho a pressão, certo? Então, ambos os balões vão ter ganhos de pressão lá dentro por conta desse aumento de temperatura. Mas a incandescente, como é muita liberação de calor, como a temperatura aumenta de forma mais brusca, esse aumento de pressão é mais rápido, certo? Inclusive, existe a possibilidade de estourar esse balão por conta desse aumento de temperatura, certo? Então, ele fala assim, letra A, o balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna menor. Não. O balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna maior. Menor, não. As temperaturas dos balões se manterão iguais? Não, porque um está liberando muito mais calor do que o outro, né, pessoal? Então, um vai ter mais temperatura. O balão com lâmpada incandescente terá sua temperatura interna menor. Não, se ele libera mais calor, a temperatura será maior. Errado. Então, o balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna maior, isso é verdade, do que o balão com LED. Letra D é a nossa resposta. Questãozinha bem compreensível. E você também pode lembrar o seguinte, ó, para você não se confundir. Lembra da panela de pressão, meu amigo, tá? A panela de pressão lá dentro, você libera calor que vem do fogo, vai lá para dentro, e esse calor faz aumentar a temperatura. O que acontece com a panela? Aumenta a pressão lá dentro. Por isso que é conhecido como panela de pressão. Beleza? Então, dando uma sequência aqui, nós vamos para a nossa questãozinha número
4, certo? Questão número 4 aqui, que ela está dividida em 2 pedacinhos, porque tem uma parte de imagem e uma parte de texto, e aí ele diz para você o seguinte. Ele cita, primeiramente, alguns cientistas que foram importantes nesses estudos de termologia e também na parte de estudos de gases, principalmente. Ele fala do Clapeyron, que é a equação que a gente escreve, Boyle, Mariotti, enfim, ele cita alguns caras aí, beleza? Aí o que acontece nesse nosso estudo? Ele fala para você o seguinte, considere, vamos lá para o estágio da pergunta, considere que numa experiência de laboratório, um recipiente que tem um certo volume V, que é totalmente fechado, contém 1 mol de um gás. Então já vou marcar que esse número de mols é igual a 1, tá? Talvez no meio da questão alguma coisa mude, mas enfim, N igual a 1. E está sob uma pressão de 4 atm. Pressão dele, 4 atmosferas. Certo? E é submetido a uma expansão a uma temperatura igual a 127 graus Celsius. Ou seja, essa temperatura que ele está passando aqui é sempre a mesma. Ele se mantém nessa temperatura de 127 graus Celsius. Então, eu vou marcar aqui que a temperatura é 127 graus Celsius. Que eu já vou fazer uma coisa. Somar com 273, que a gente sabe que precisa transformar esse cara para Kelvin, certo? Esse cara vai ficar quanto? 400 Kelvin. 400 Kelvin. Beleza? E aí ele fala assim para você, que o comportamento desse gás seja ideal conforme o gráfico seguir. Beleza. Nesse caso, quando o gás estiver ocupando um volume de 32,8 litros, a pressão exercida por ele será dado com qual valor? Bom, pessoal, olha só, ele quer saber a pressão desse cara, ok? Como é que nós vamos resolver essa pressão? Ó, eu vou jogar na nossa fórmula P vezes V igual a nRT, certo? Qual é a pressão que ele está sendo submetida nessa situação dos 32? Eu não sei, é o que a gente quer saber. Qual é o volume desse cara? 32,8. E veja que esse cara está em litros. Aí tu fala, pô, tá em litros, não teria que ser metro cúbico e tudo mais. Não se preocupe porque, ó, olha aqui, ó. Ele deu R em ATM, litro, mol, Kelvin. Se está em ATM, tudo bem a pressão, vai aparecer em ATM. Se está em litro, o volume pode manipular em litro. Então, 32,8 de fato, certo? Qual o número de mols? Existe apenas um mol nesse teu problema. R é justamente esse valor que nós temos aí, 0,082, certo? E T, que é 400. É isso? 400? 400, isso mesmo. Ok. E aí a gente vai desenvolver essa nossa continha, certo? Pessoal, essa continha aqui, ela vai dar um número inteiro bonitinho, sem erro, tá? Vai dar exatamente 1, porque, ó, a pressão vai ser 0,082 multiplicado por 400. Se você executar essa conta, ela vai dar 32,8 exatamente, tá? Ó, se você pegar aqui, ó, eu geralmente desloco a vírgula 2 casinhas aqui e compenso nesse outro cara, fazendo como se fosse 8,2 vezes 4. E isso dá quanto? 8,2 vezes 4 dá 32,8. Então, esse cara vai ficar assim, 32,8, o número de cima da minha conta, que é o resultado do produto do 400 com 0,082, e dividido pelo 32 aqui, 0,8. Ou seja, esse cara dá 1 atm de pressão. Beleza? Fechando nossa letra C. Veja que ele deu um gráfico, deu um monte de informação, mas ele pediu para você, em tal ponto, qual que é a pressão? PV igual a nRT, fechou, certo? Ele poderia te questionar qual é o volume na situação número 1. Poderia, só que aí você pegaria e faria um PV igual a nRT na situação número 1. Aí você não saberia o volume, porém você reconheceria a pressão. Beleza? Então, continuando aí a nossa discussão e vamos para a nossa última questão. Essa questão que eu escolhi a dedo ela, porque ela envolve uma situação um pouquinho diferente. Lembra que eu falei na sala de aula para vocês? Na sala de aula, eu falei para vocês na aula anterior que existe aquela situação em que o número de mols se mantém constante, mas pode ter uma situação que não. E é esse caso, ó. Uma determinada quantidade de um gás ideal está armazenada num recipiente com uma pressão de 4 atm. Então, vamos lá anotar. Pressão 4 atmosferas. Beleza? E ele foi transferido para outro recipiente. Opa, peraí.
Se ele foi transferido para outro recipiente, eu vou pensar que nessa situação é a minha situação número 1, tá? Que ele está no recipiente número 1, então essa pressão eu vou chamar de pressão número 1. Quando ele for para outro recipiente, haverá uma nova pressão, haverá umas novas informações aí para a gente tratar. Ele fala assim: foi passado para um outro recipiente que o volume é maior. Beleza, então existe um volume número 1 aqui, e existe um volume número 2. Eu não sei quanto é maior um comparado com o outro, eu só sei que um é maior que o outro, beleza? E aí, porém, durante o processo de transferência, 20% da massa total desse gás escapou para a atmosfera. Opa! Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que você perdeu uma certa quantidade de mols nesse teu processo. Então eu vou pensar assim, ó. O número de mols da minha primeira situação era 100%. E o número de mols na minha segunda situação é 20% a menos, ou seja, 80%. Certo? Eu tive uma perda de mols, certo? Eu poderia falar que é 100% de um valor padrão, tá? Mas não tem problema, a gente está colocando 100% e 80%, beleza? Se perdeu. E nesse outro recipiente, a pressão dele é 2 atm. Pressão 2 igual a 2 atm. Certo. E aí ele fala para você o seguinte: considere que a parede dos dois recipientes sejam isolantes, então você não tem troca de calor, beleza? E que a temperatura da porção do gás restante permaneceu igual à da porção inicial. Então, no início tem uma temperatura e no final tem a mesma temperatura, beleza? Então, eu vou dizer que existe uma temperatura aqui no início, que ela pode valer X, e que essa temperatura no final será esse mesmo valor X, tá? Professor, eu poderia colocar que as duas temperaturas é 100, sei lá, só para ter um número? Poderia, pode colocar os mesmos números aí, beleza? E aí ele pede para você qual que é o novo volume desse recipiente. Pessoal, nós estamos trabalhando com uma transformação gasosa e a gente geralmente trabalha assim, ó. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. A grande questão aqui é que o número de mols não é o mesmo, então essa minha relação matemática não dá certo. Como que ela tem que ficar quando o número de mols é diferente entre a situação inicial e a situação final? A gente vai fazer assim, ó, galera. Vamos pensar que P vezes V é igual a N vezes R vezes T, certo? Eu vou isolar aqui, ó, somente o R. Eu vou jogar o N e o T para o outro lado. E eu vou ter que P vezes V dividido por N vezes T é igual a R. Quando você tem uma situação em que você não tem o mesmo número de mols na situação inicial e final, o que eu recomendo? Não escreva PV sobre T igual a PV sobre T. Escreva PV sobre NT, onde aí você está levando em consideração também o número de mols. Ó, pressão na primeira situação, volume na primeira situação, igual ao número de mols da primeira situação, temperatura da primeira situação. Igual pressão na segunda situação, volume na segunda situação, número de mols da segunda situação, temperatura na segunda situação. Essa relação não dá, porque você não tem o mesmo número de mols entre a situação inicial e final. Agora, essa segunda já vai te dar a resposta. Pressão na primeira situação, 4. Volume dessa primeira situação, eu não sei, certo? Número de mols da primeira situação é 100%. Temperatura da primeira situação, eu não sei, eu chamei de X lá. Pressão da segunda situação, 2. Volume da segunda situação, V2, eu não sei. E número de mols da segunda situação, 80%. E temperatura, X. Beleza? Ó, vamos cortar esse X, que está presente dos dois lados da conta. Dá para tirar um zero em cada lado da conta aqui. E aí, a gente vai encontrar uma relação entre esses dois caras. Bom, ele pede para você assim, ó, o volume novo com relação ao volume inicial. Então, eu vou pegar esse volume que é o final e eu vou escrever algo em termos do volume inicial. Então, eu vou jogar aquele 2 dividindo ali, ó. Ele vai ficar assim. Esses carinhas têm que ir lá para o outro lado da conta. Então, isso aqui fica volume 2 é igual a 4 décimos do volume 1. Agora, o 8 foi multiplicando.
multiplicado por 8 e o 2 foi dividido por 2. 8 por 2 dá 4, 4 vezes 4 dá 16 e 16 por 10 dá 1,6. Então, o que eu encontro? Que o volume 2 ele corresponde a 1,6 vezes o volume 1. Qual é a minha resposta? A minha resposta é que o volume 2 é 1 inteiro mais 0,6 do volume 1. Ou seja, tem que lembrar que de 1,6 é a mesma coisa que 160%. Então, eu posso dizer que o volume 2 corresponde a 160% do volume 1, ou eu posso dizer que o volume 2 é 60% a mais do que o volume 1. Portanto, a tua letra E sendo a resposta correta. Beleza? Então, assim, sendo assim, a gente finaliza as nossas questões. Eu espero que tenha sido claro. Esse último exercício é um pouquinho mais complexo. Lembre-se, quando você não tem o mesmo número de mols entre a situação inicial e final, não escreva PV sobre T, PV sobre T. Escreva PV sobre NT, número de mols, temperatura, e PV sobre NT. E aí você usa os números de mols, tanto na situação inicial como na final. Beleza? E é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar. E se caso você tenha interesse, tem uma chavezinha Pix lá embaixo. E aquela chave Pix é para uma colaboração espontânea. Caso você queira, colabore. Caso não, tudo bem. É nóis. Forte abraço, meus queridos, e até a nossa próxima aula.